Olá, tudo bom? Um bom dia para todo o povo aí, toda a família, e que nosso Yahushua possa nos conceder toda a oportunidade de levar as verdades cada vez mais longe no nosso Brasil. E eu quero, primeiramente, agradecer a todos por estar ajudando esse trabalho maravilhoso que a Yahushua tem feito aí para os quatro cantos da terra. Vocês sabem que não são todas as pessoas que trabalham na rede virtual que estão a favor dessas verdades que nós venhamos propagando, não só aqui no Brasil, mas em muitas outras partes do mundo. Eu gostaria aí de agradecer a todos que estão aí no chat e já pedir o feedback de vocês para saber como está a voz, se o som está saindo bem, se está um som limpo. Sempre será a minha preocupação que eu não tinha antes, porque antigamente, pela falta de experiência e maturidade, nós achávamos que estava tudo bem, né? E tocava a ficha. Quando terminava a live, o som estava horrível. Mas aqui agora eu quero saber de vocês, como está o som para vocês? Está dando para ouvir bem? Está nítido? Porque o som tem que estar muito legal. Tá? Se o som não estiver legal, não faz sentido. Não é verdade? Então, muito obrigado. Som ótimo aí, estou vendo aqui já o feedback. Gente, hoje tem uma super bomba dos estudos que nós estamos fazendo. Eu estou aqui com a Bíblia do Almeida. Tem uma bomba aqui de Mateus e de Lucas, que eu tenho certeza que ninguém ainda explanou sobre isso no YouTube. Tá? Eu não estou dizendo nas redes sociais, mas pelo menos no YouTube nós não vimos. Isso dá uma margem para nós entendermos como que nós somos enganados. E se você já achou que você já tinha ouvido de tudo, então eu preparei esse estudo aqui já essa hora da manhã, esse exato momento, são 11h44. Alguns estão fazendo almoço, outros saíram, outros vão passear, outros vão fazer algumas visitas, eu sei, ou vão receber visitas, mas de qualquer forma, esse vídeo vai estar gravado no YouTube. Então, quem não puder assistir agora, vão poder assistir depois. Eu começo esse vídeo te fazendo uma pergunta. Nós sabemos da genealogia de Jesus, eu estou falando Jesus da Bíblia do Almeida, que nós sabemos que não é Jesus, ali compete o nome Yahushua, através de Mateus capítulo 1. E ali vai falando da genealogia de José. E eles colocaram na epígrafo como genealogia de Jesus. Mas que, na verdade, seria uma genealogia referente aos cuidadores do Salvador. E nessa genealogia de Mateus 1, traz para vocês aí a genealogia do pai do Salvador, pai não biológico, porque o Yahushua, ele não teve pai biológico, mas ele teve ele teve ali Maria, vamos chamar de Maria, para ficar mais tranquilo, para não mexer totalmente na história. E sabemos que José, que foi o pai biológico de Yahushua, foi o esposo de Maria. Nós já sabemos disso. Então, nós temos aí a genealogia de José. Só que nós não nos é passado, dentro do sistema religioso, a genealogia de Maria, a mãe do Salvador. Você já reparou? E talvez o sistema te induz a você não perceber que a genealogia da mãe do Salvador Yahushua está também na Escritura, na Bíblia do Almeida. Você acredita nisso? Talvez você está dizendo assim, como?
Talvez você é uma pessoa que diga, eu tenho 30 anos de evangelho. Conheço a Bíblia de capa a capa. Eu nunca vi a genealogia da mãe do Salvador. Sempre vejo a de José. Porque isso estava ocultado e nós estávamos impossibilitados de conhecer, dentro da própria Bíblia do Almeida, a genealogia de Maria. Mas você vai conhecer hoje e você vai se assustar em ver que a genealogia da mãe do Salvador esteve muitas vezes diante dos teus olhos, só que a lavagem religiosa, ela despossibilitou de vermos esta realidade. Então, essa é uma das bombas que nós já vamos trazer para você na íntegra. A outra bomba é que Salomão, mais uma vez, nós vamos provar para vocês, Salomão mentiu sobre o templo. E nós vamos mostrar essa mentira para vocês na íntegra. Vocês vão ver na íntegra essa mentira de Salomão na cara dura. E vocês vão se apavorar quando vocês lerem o que eu vou ler aqui. Que é muito profundo essa informação. Ok? Então, veja aí que nós já vamos vir com esse papiro, que é um papiro muito profundo, muito profundo. A outra bomba que não chega a ser uma bomba e nem novidade para o canal Últimos Dias, é que desde 2010, quando nós colocamos o vídeo de 2011 dizendo que os fenícios não são hebreus, eles não são descendentes de Sem, e nós apanhamos muito lá atrás por causa disso, deixamos um pouco de lado e mergulhamos na história, mas sempre com a atenuância de que os fenícios não são hebreus. Você vai saber quem são os fenícios. E você vai saber por quê que a Europa, em muitos estudos seculares, é dado como também um lugar de povo negro. Você vai ver também que as próprias faculdades, ou muitas faculdades hoje, já estão realmente comprovando, porque nenhuma parte da Escritura traz os fenícios como hebreus, mas traz até uma mulher sírio-fenícia como grega, se apresentando a Yahushua, a ponto de dizer, não é justo que tiramos a comida da boca dos filhos e demos aos cachorrinhos. E por que Salvador disse cachorrinho? Foi no sentido de humilhar aquela mulher? Não foi. Você também vai entender perfeitamente. Então, veja, o primeiro ponto que eu quero mostrar para você é sobre a genealogia de Maria. Só para você ter uma ideia, e pelo incrível que pareça, existiu no dia e na época do nascimento de Yahushua, 2 Josés. O José, que era o marido de Maria, e o José, que era o pai de Maria, filho de Eli. E ambos esses dois Josés, eles vieram da linhagem de Davi. E você vai ver, quando você abrir, por exemplo, agora, eu vou te convidar, o livro de Mateus, que está aqui na minha mesa. Eu vou ler pela Bíblia, para não ter nenhuma desculpa. Porque está lendo pela internet. Vamos ler pela Bíblia, então. Livro de Mateus, capítulo 1. Eu vou começar do 1, do verso 6. E depois eu vou no 16. Eu vou dar um pulo. Depois, se você quiser, leia todo o capítulo. Não há necessidade de ler todo o capítulo aqui, porque você tem a sua Bíblia contigo. E é uma passagem muito fácil de achar, porque é o primeiro capítulo do livro de Mateus. Nesse capítulo do livro de Mateus, nós temos a genealogia do
do pai de Yahushua, que era um pai basicamente não biológico, porque ele não tem relação com a mãe de Yahushua. Mas ele cuidou também do Salvador, assim como também o pai de Maria cuidou, que você vai ver numa outra passagem. Mas nessa daqui, nós vamos tratar apenas de José, o esposo de Maria. O texto diz em Mateus capítulo 1, no verso 6, Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão. Está vendo? E lá depois, dando pulo. Então, o que eu quero te apresentar aqui? Que Davi e Salomão são os protagonistas dessa linhagem que antecede José, esposo de Maria. E lá no Mateus 1, no verso 16, Jacó, que não é o Jacó das 12 tribos, é outro Jacó, porque os nomes se repetiam. Jacó gerou José, marido de quem? De Maria, da qual nasceu Yahushua, que se chama o Salvador. Então nós temos, lá no versículo 6, a presença de Davi e Salomão. E no fechamento, Jacó gerando José, que era marido de Maria. Então, até aqui, eu acredito que não seja novidade para você, mas eu gostaria muito que você marcasse essa genealogia de Mateus, capítulo 1, você grifasse o versículo 6 e o versículo 16. Eu vou dar um tempo para você fazer isso, nem que seja de lápis. Edson Silva História, eu não gosto de escrever nos meus livros, na Bíblia, eu não gosto de escrever. Então, pega um lapisinho, que depois você possa apagar, e marca isso, porque eu tenho certeza que quando você for apresentar provas para alguém, você vai ter muita força, você vai ter objetividade, você vai ter certeza, segurança, porque uma das bases para você ter segurança e firmeza no que você apresenta para os adversários é quando você grava o que você sabe. Porque a pior coisa que tem é nós sabermos de alguma coisa e na hora que a gente vai apresentar para alguém, a gente esquece. Então, um dos meios de você não esquecer é você marcando aí no seu livro o capítulo 1, verso 6 e o capítulo 1, verso 16. E isso que você vai fazer aqui em Mateus, eu tenho certeza que não é novidade ainda. Mas eu tenho certeza que vai ser agora quando nós formos dar o próximo passo. Esse próximo passo, a gente vai sair do livro de Mateus, capítulo 1, e vamos para o livro de Mateus, capítulo 1, que é a genealogia de José, que é o esposo de Maria. Nós vamos agora para Lucas 3, verso 23, que também vai falar de uma genealogia, só que você não tinha percebido, nem eu, nem ninguém, que essa genealogia, ela é diferente dessa genealogia aqui, e ela não aponta mais para a genealogia de José, o esposo de Maria, mas ela aponta para a genealogia de José, o pai de Maria, embora lá não vai estar dizendo que ele é o pai de Maria. Por que não vai estar dizendo? Porque nós sabemos que a tradução da Bíblia do Almeida, ela é toda compilada pelo alfabeto fenício. E os fenícios, eles não tinham o costume de dar honra às mulheres. E por isso você não vai ver na genealogia, em nenhum momento, o nome de Maria. Mas você pode perceber que Maria também, assim como o seu pai, ambos vieram da linhagem de Davi, mas de braços diferentes. Você quer ver? Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 3, verso 23. E para te confundir, repara que no livro de Mateus, capítulo 1, na genealogia de José,
eles começam em ordem decrescente. E parece que aqui em Lucas 3, existe alguém querendo nos confundir, fazendo a genealogia em ordem crescente. E isso, quando você lê, você não consegue perceber isso. E a gente passa desapercebido e pula para outros capítulos, porque esse aqui está confuso demais. A gente não quer se confundir. E como nós já lemos o Mateus 1, então sabemos que para nós entendíamos que o Lucas 3 é a mesma coisa que o Mateus 1, porque ambos os dois falam da genealogia de Jesus. Só que a genealogia do Salvador e a Rúshua, que está com Jesus aqui, lá em Mateus, está falando por parte de pai, mas aqui fala por parte de mãe. Então vamos pegar lá no verso 31 de Lucas 3. Olha bem, eu tenho em mãos aqui o seguinte, em Lucas 3, 31, lembra lá no livro de Mateus 1,6, que eu comecei que Jessé gerou Davi, e Davi gerou Salomão? Olha como que é engraçado. Aqui em Lucas 3, 23, Lucas 3, 31, perdão, está dizendo o seguinte, olha o que está dizendo, Jessé era filho, Davi era filho de Jessé, Natã era filho de Davi, é assim que vem. Então veja, Davi gera também um filho chamado Natã. Já não é mais Salomão. Então isso daqui dá para você enxergar, depois você vai ler por conta própria, e você vai ver que enquanto lá no livro de Mateus, o Davi gera Salomão, aqui já está falando de um outro filho de Davi, que é Natã. E que, por sua vez, também, ele era profeta, ele era sacerdote. Mas a Bíblia lá não fala que Natã era filho de Davi. Porém, aqui revela que era. Porque era um mistério, em função da mãe do Salvador, e os copistas não deixaram você entender que Natã, além dele ser o sacerdote, que andava lado a lado com Davi, ele era o próprio filho. Então, veja que Davi, ele gera Natã. E a partir, e você pode ver que nessa genealogia, é aqui que eu quero que você entenda. Na genealogia de Mateus 1, se prepara, senta na cadeira, pega um chá, que agora você vai cair para trás. Muito forte, para quem tiver dúvida. Repara que na genealogia de Mateus 1, você encontra logo após Davi o nome de Salomão, que desencadeia toda a linhagem de José. Mas repara que aqui em Lucas 3, a partir do verso 31, você vê que não existe o Salomão nessa genealogia. Mostrando mais uma vez que José vem da raiz de Davi, mas do tronco de Salomão. Enquanto que Maria vem da raiz de Davi, mas do tronco de Natã. Duas genealogias, eu até coloquei acima dessa genealogia aqui, estou colocando aqui genealogia por parte da mãe. Repara que lá, logo no início, em Lucas 3, 23, porque aqui está em ordem crescente, ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos, quando começou o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. E esse José aqui não era o marido de Maria, mas era o filho de quem? De Eli. Se você pegar esse mesmo José de Mateus, aqui no verso 16, olha bem, Jacó gerou José. Aqui, olha bem, lá Eli que gera José. Aqui Jacó. São dois Jacó diferentes, são dois José diferentes. Só que esse José ele é marido de Maria, e aqui não. Aqui
esse José, ele é filho de Eli e cuidava de Arúshua, do Salvador. Nós temos dois José na história. Nós temos um José que é o marido de Maria e temos um José que é o pai de Maria. Se você buscar em outros livros, se aprofunda nisso, entra no Google, vai numa biblioteca e você busca a genealogia de Maria e você vai ver que realmente isso é fato. Aqui, no livro de Mateus, está tratando da genealogia da descendência de José, aonde esse José, ele tinha como pai Jacó, mas o outro José, de Lucas 3:23, o pai dele é Eli. Interessante isso. José tem como pai Jacó. O José é marido de quem? De Maria. Mas o José, que não é o marido de Maria, o pai dele já não é mais Jacó, que é Eli. E em nenhum momento na genealogia de Lucas 3 você encontra o nome Salomão. Porque, embora Maria e José vieram da descendência de Salomão, embora Maria e José, olha bem, tem que falar bem devagar para não errar. Embora Maria e José vieram da descendência de Davi, somente José veio de Salomão. E estaria explicado o porquê dele não ser o pai biológico de Arúshua, com tanta coisa que Salomão já fez lá atrás, que nós já vamos saber o que é. E a Maria, que é a protagonista e não a coadjuvante dessa história, que deveria estar destacada, ela é ocultada da maior forma possível, a fim de que as pessoas não venham a entender que ela está na genealogia. E eles fazem uma coisa incrível. Eles, brincando com a ignorância alheia, ou nossa ignorância, eles colocam a genealogia de Mateus 1 em ordem decrescente e coloca a genealogia de Lucas 3 em ordem crescente, para que você não consiga comparar as duas informações. Repara que isso é muito profundo, porque no livro de Mateus está falando de pai para filho, e no livro de Lucas fala de filho para pai, tudo para confundir, para você não conseguir se adequar e entender que as duas genealogias são completamente diferentes. A Lucas 3, ela trata da genealogia da mãe. Isso não vai ser falado para você no sistema evangélico, sabe por quê? Porque nem os teólogos sabem disso, porque isso não é passado para eles. Isso é passado para quem lê, para quem estuda, não dentro de uma faculdade, de uma teologia, mas junto com o Salvador, aqui fora, aquele que é a porta, ele dá pastagem. Ele diz, clama-me e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que vós ainda não sabes. Olha que interessante, ficou muito claro isso, eu quero que você leia depois. Mas entenda uma coisa, para você se achar em Lucas 3, contrastando, eu até coloquei aqui, você pode fazer isso também, eu botei um clipe, tá vendo o clipe? Faça isso também. Nesse clipe do lado de cá, aí eu botei aqui, ó, sobre o 16, tá vendo onde você vê direito, e o 6, do capítulo 1 de Mateus. Botei aqui em cima, genealogia da parte do pai, tá aqui. E no outro lado do clipe, eu já vim para Lucas 3, ó, que traz a informação da genealogia da mãe. Repara que no livro de Mateus, a genealogia está em ordem decrescente, enquanto que no livro de Lucas está em ordem crescente, que já foi feito de propósito para te dar um cansaço e você não conseguir perceber. Essa imagem para vocês, irmão, para mim não tá. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, ó, para mim tá boa a imagem aqui. Por que está sem imagem, gente? Olha que coisa, né? Por que está sem imagem? Eu vou fazer o seguinte, vou tentar trocar de câmera aqui. Eu vou ver se eu coloco
coloco na câmera do meu notebook. Fica tranquilo aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se o problema é na câmera, né? Vamos ver lá. Vamos ver. Isso aqui é microfone. Vamos ver Logitech. Vou botar aqui na minha câmera. Mudei aqui, pessoal. Vamos ver se aparece para vocês aí. Gente, para mim está perfeito, mas para vocês eu estou vendo que realmente não está aparecendo. Não sei qual é o motivo. Mas, olha, para mim está perfeito aqui, ó. Perfeito aqui. Eu vou até... Olha, gente, é verdade. Ó, olha, sinceramente, ó, quer ver uma coisa? Eu vou jogar... Agora apareceu. Parece que apareceu para vocês aí. Eu não sei qual é a brincadeira que está tendo, né? Mas apareceu para vocês aí. Tá? Vamos ver aí, ó. Apareceu para vocês aí, né, gente? Parece que apareceu de volta para vocês aí. Deixa eu ver aqui com as imagens aí. Como é que tá a imagem? Parece? Como é que tá a imagem? Agora, ok, beleza. Então, mexi aqui na configuração de novo. Que pena, né? Então, eu vou fazer de novo para vocês, ó. Essa informação, gente, você não pode dar mole para o teólogo, se para os evangélicos sair na frente, não. Eu peguei minha Bíblia, eu peguei um clipe, tá vendo o clipe aqui, ó? Ó, eu peguei um clipe, deixa eu baixar para você ver aqui, que fica melhor. Deixa eu baixar aqui para você. Tá, ó. Eu peguei a Bíblia aqui, ó. Ó, eu tenho Mateus de um lado, aí um monte de folhas, tá vendo? Um monte de página, e do outro lado eu tenho Lucas. Tá vendo? O que eu fiz? Eu peguei o clipe, como eu vou fazer vários vídeos em cima disso, porque muita coisa agora vai depender disso. Eu peguei um clipe e coloquei assim, ó. Aí, de um lado você tem Mateus, do outro lado você tem Lucas. Tá? De um lado você tem Mateus. Eu não sei por que o YouTube está travando as minhas imagens, mas se tratando de YouTube, irmão, eu já estou acostumado já. Tá? Se tratando do YouTube, eu já estou acostumado já. Então, veja, irmão. Então, vamos lá. De repente, você não consegue acompanhar. Deixa eu ver aqui. A imagem está lenta, não acompanha o áudio. Pois é, cara. Que coisa, hein? Está a cortar, está travando, né? Então, pessoal, poxa, perdão, eu não sei mais o que fazer, porque... Deixa eu mexer aqui só numa coisinha. Vamos ver se vai... Eu vou mexer aqui na autodefinição. Vou botar uma definição mais baixa. Irmão, vê se essa definição baixa aí que eu coloquei, o vídeo tem que funcionar. Agora saiu também aqui. É complicado, pessoal. Eu quero fazer uma coisa legal para vocês. Irmão, mesmo botando definição baixa, parece que eu abri uma página no YouTube agora, pegando o retorno, e realmente lá no YouTube está travando demais da conta mesmo. Eu já vi que realmente está travando. Não sei por quê. Mas na minha timeline aqui da live, ela está muito boa, está perfeita, tá? Mas eu dei uma diminuída aí na qualidade do vídeo para ver se a imagem acompanha. Tá? Então você vai ver que a imagem deu uma mudada. Ela está desfocada, está horrível, mas pelo menos eu vou ver se ela consegue acompanhar um pouquinho aí. Então vocês não vão ter imagem com qualidade, tá? Embora eu acho que vai continuar um pouquinho. Mas vamos lá, pessoal. Então, eu fiz isso aí, tá, gente? Eu peguei um clipe e coloquei entre as páginas que estão entre Lucas 3 e Mateus 1, para eu poder ver com facilidade a genealogia da mãe, do pai da mãe e a genealogia do marido. Marido no Mateus 1, pai em Lucas 3. De novo, marido em Mateus 1. Pega o lápis aí, pessoal, bota na tua Bíblia aí. Vamos estudar juntos isso aí, porque vai rolar muito papiro. Isso aqui, gente, vai mudar muita coisa a partir disso. Vai mudar muita coisa a partir disso. Olha bem, bota aí em cima, ó, em Mateus 1, aonde está a genealogia de Jesus Cristo, em Mateus 1, coloca assim, ó, por parte do Pai. Por parte do Pai.
E lá em Lucas 3, 23, genealogia também de Jesus, mas essa vai botar assim, ó, por parte da mãe. Entendeu? Porque você vai ter que não ficar nas águas do Edson Silva História, porque não é só eu que estou trazendo isso, tá? Para governo de muitos, isso não foi coisa da minha cabeça, não. Vocês vão ver, mas eu quero que vocês pesquisem, e vocês vão ver até onde isso vai dar. E muita coisa vai mudar em relação ao sistema evangélico. Eles não tiraram a genealogia de Maria, porém eles dificultaram a sua percepção em relação a Maria. Eles só colocaram a de José bem tranquila, mas eles não permitiram que você viesse a enxergar que na de Lucas 3 se trata da genealogia de Maria. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Muita gente nem sabia dessa genealogia de Lucas 3. É sério. Tem gente que já dá 30 anos no sistema e não sabia. Eu só vim saber há pouco tempo também. E olha que eu já li a Bíblia toda. A gente pensa que já leu, né? Mas eu nunca me fraguei que existia duas genealogias. Para mim, sempre a de Lucas 3 era a mesma de Mateus 1. Mas se você pegar ali de Davi, você vai ver que um é Salomão, vem na frente, o outro vem ali. O outro vem Natã. E o pai dos dois José são diferentes. Então, até aqui, beleza? Posso avançar, gente? Essa é a segunda bomba. Né? Ou é a primeira? Essa é a primeira bomba, gente. Legal? Então, pega essa parte aí, gente. Se tiver com caderno, bota primeira bomba. É importante você fazer esse passo a passo para você poder dar um show numa palestra e não deixar que os evangélicos, os crentes, os religiosos venham te engrupir. Você tem que ter isso aí na ponta da tua língua afiada. Isso aí tem que estar no teu subconsciente, na tua glândula pineal. Isso é uma espada. Você tem que ter isso aí gravado. Você tem que dizer para o evangélico, ó, a genealogia do pai, da esposa de Maria, está em Mateus 1. Mas também a genealogia de Maria está em Lucas 3. Que é o pai. Ele não é o mesmo José, que é o marido. E você vai conseguir, e se ele ainda duvidar, tu fala assim, tá bom, então já que você está achando que eu estou falando besteira, fala para ele assim, ó, então tenta achar Salomão nas duas genealogias. Você só vai achar Salomão na genealogia de Mateus 1. Mas na de Lucas 3, meu amigo evangélico, você não acha. Você acha Natã, mostrando dois braços de Davi. Por isso que Arruxo ele é da raiz de Davi. Não só por parte de José como homem, mas também por parte de Maria, mulher. Para você ver como que esses judeus da ONU odeiam mulheres. Como que eles não gostam de dar valor às mulheres. Como se as mulheres não fossem nada desse planeta. Isso é muito profundo. E é bom que você entenda isso. Então nós já temos essa informação. Ok? Vamos deixar aqui essa bombinha aqui. Vamos avançar para a segunda bomba. Qual é a segunda bomba? Edson Silva História. A segunda bomba que eu quero trazer para você, que não está tão distante dessa primeira, ela se interliga, é que Arro não mandou Salomão construir o templo. E vamos provar para você que Salomão mentiu para o povo em relação ao que o profeta falou para Davi. Olha que interessante. Lembrando você que em nenhum momento no Velho Testamento é revelado que Natã é filho de Davi. Natã só é revelado que é filho de Davi na genealogia de Maria, que nós não percebemos, que o sistema não nos mostra. Então veja que aqui, deixa eu falar para você, é de conhecimento comum do sistema religioso que o templo de Salomão fora o único templo que o Criador permitiu que fosse construído para ele. Isso é ensinado no judaísmo, isso é ensinado também no cristianismo. E no judaísmo e no cristianismo também é dito que o rei Davi desejou construir uma habitação para o Criador. Mas esse não o permitiu, porque havia muito sangue nas mãos de Davi, e que havia participado de muitas guerras,
E o que os pastores e os padres, os rabinos falam e mentem para nós? Que o Criador deixaria essa incumbência ao seu filho Salomão. E esta é a visão criada pelo sistema religioso através da mentira contada pelo rei Salomão. Porque nós não examinamos a Escritura quando nos passam essa informação. Então, se você pegar todos os religiosos do planeta, todos vão estar afirmando que Salomão construiu o templo porque Davi, meu pai, não pôde construir e o Criador deu essa incumbência a Salomão. E nós levamos ao pé da letra acreditando nisso o tempo todo. Porque nós não paramos em nenhum momento para contrastar a história de Samuel, de Reis e de Crônicas. Mas se você ver o texto, e esse texto eu quero mostrar para você aqui agora, um texto muito profundo e muito forte de 2 Samuel 7, 1, 13, que diz assim, no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 7, então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava o quê? Em pé. Cara, isso aqui tu vai encontrar em 1 Reis, capítulo 1, verso 16, verso 20. Olha bem, a partir de 1 Reis, capítulo 1, do 16 ao 20, certo? Você pode pegar lá em cima. O que diz em 1 Reis, no capítulo 1? Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de quê? De Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi. Quem está falando? Salomão. Davi aqui já está morto. E então Salomão vai explicar, quando o povo vê aquele templo bonito, de pé, o povo começa a ver que aquilo era uma coisa diferente dos tabernáculos, que nunca na história de todos os seus patriarcas tinha-se havido um templo como aquele. O povo começa a se indagar. Então Davi, sabendo do bochicho, sabendo dos comentários, ele une esse povo no lugar e ele vai dar uma satisfação de por que agora ninguém precisa mais entrar em tabernáculo de cortinas, de pano. O tabernáculo é forte, é resistente, é um palácio. E aí Salomão começa a contar a sua história. E a mesma história que Salomão conta é contada hoje para nós nos cultos evangélicos e de outras religiões. O que acontece ali? Salomão diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cobriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi, olha bem, cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, para ali estabelecer o meu nome, porém eu escolhi a Davi. Salomão está contando para as pessoas. Ele está contando. Ele está dizendo que Deus escolheu a Davi para que predissesse sobre o meu povo Israel, para que presidisse. Também Davi, meu pai, aí Salomão, agora começa a mentira. Olha bem, Salomão vai contar uma mentira que vocês vão ver que o que está escrito aqui em 1 Reis 1 não é o que está escrito em 2 Samuel 7. Davi, olha o que Salomão fala, começa a mentira. Ele começa a mentir para o povo. Olha bem, ele diz, também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, olha bem, qual foi o momento que o Criador ou Yahushua falou com Davi? Nenhum momento. Salomão já começa a mentir, e vocês vão ver depois. Quem fala com Davi não é o Criador e nem o Salvador, nem é Yahweh, nem Yahushua. Quem fala com Davi é Natan, vocês vão ver daqui a pouco. Mas Salomão, para dar credibilidade à mentira, ele já vai dizendo para o povo que quem falou com o rei Davi foi quem? O Senhor. Eu estou dizendo aqui Senhor na Bíblia do Almeida, ok? É porque nós temos hoje no mundo para poder desmascarar. Porém, o Senhor disse a Davi.
Aí Salomão fala assim, ó, o Senhor falou com Davi, meu pai. Mas é mentira, gente. Yahweh não falou com ninguém, mas Salomão está dizendo o que falou. Porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor do teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa. Porém, teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao seu nome. Olha Salomão contando, ó. Salomão está dizendo, ó, o Criador falou lá com o meu pai, que porque ele tinha feito um monte de besteira, ele não ia construir a casa, mas é eu que ia construir. Salomão está mentindo. Olha o que diz o texto. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei, eu, Salomão, me levantei em lugar de meu pai, Davi, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Onde está isso? 1 Reis 8, 14 ao 20. 1 Reis do 8, capítulo 8, do 14 ao 20. Você vai poder depois, marca aí no teu caderninho, para tu ler devagarzinho, esses pontos. 1 Reis 8, 14 e 20. Pega um caderninho aí, gente, bota assim, ó, 1 Reis 8, 14 e 20, e bota do lado a mentira de Salomão. Porque os judeus vão vir com tudo no Facebook, vão vir com tudo aqui nos comentários, vão vir com tudo na nossa rede social, porque isso é um desespero para eles, cara. Rola muito dinheiro nessa mentira de Salomão, principalmente na maçonaria, que são os mais enganados, são os maçons. Pode ter certeza disso. Tem os enganados e tem os enganadores na maçonaria. Tem aqueles que estão sendo enganados na maçonaria, agora chupa essa manga. E tem os na maçonaria que enganam os enganados. Se aprofunda pra caramba, hein? Você vê, vocês estão vendo que impacto isso? Agora vamos lá, vamos à parte que toca. Vamos revelar a mentira. Porque nesse momento, gente, a armadilha do é bíblico. Porque quando você pergunta o evangelho, quem construiu o templo de Salomão? O evangélico diz, ou o pastor, foi Salomão. Não é assim? E é bíblico. É isso que eles falam. Como você não vai ter tempo para pegar Reis, pegar Crônica, pegar Samuel, você acaba dizendo, pô, realmente é verdade mesmo. Salomão, por isso que é o templo de Salomão. Mas esse templo de Salomão é satânico, é terrônico, não existe, e Yahweh não está nisso. Olha bem. Afirma-se que o Criador disse a Davi que ele não construiria a casa, mas que Salomão é quem deveria fazê-lo. É isso que estão afirmando no sistema religioso judaico e no sistema religioso evangélico e no islâmico também. E na própria Igreja Católica, e junto com elas, por debaixo dos panos, todas as outras religiões. Mas veja bem, meus amados, nesse texto não é o Criador que está falando, mas sim o próprio Salomão é que está contando uma mentira. Leia depois lá que você vai ver. O Criador costuma falar apenas através de seus profetas, mas nesse momento não era a voz de nenhum profeta. Mas a voz de quem? De Salomão, que cita o momento em que o Criador falou com Davi sobre este construir uma casa para ele. E agora nós vamos ver como isso ocorreu de verdade no texto abaixo, que retrata diretamente esse momento, e não pela boca de uma terceira pessoa. Olha que interessante. Olha que interessante, gente. Vocês precisam focar nisso aqui, que nós vamos estar passando. Marca aí agora. Você anotou lá? 1 Reis, do 1, do 14 ao 20, a mentira de Salomão. Agora bota aí, ó, 2 Samuel, capítulo 7, do verso 1 ao 13. A verdade que Salomão não contou. Muito forte isso, gente. Nenhum teólogo, por mais inteligente que ele seja, ele não tem essa base de profundidade dentro da teologia, porque isso é ocultado também dos teólogos. 2 Samuel, se por um lado, em 1 Reis 1, 14 e 20, Salomão conta uma mentira, dizendo que Deus falou com Davi, quando o Criador não falou com Davi, quem falou foi Natan, todo mundo sabe disso. Por aqui você vai ver que o Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 1, do verso 14 ao 20, ele incita o povo a acreditar que o filho que Natan estava falando para Davi era ele. Mas não era dele que estava falando. Natan estava falando de Yahushua, do Salvador. E você vai ver como é verdade. Você vai ver como que é uma realidade, isso que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. Olha bem, deixa eu dizer para você.
Diz o texto, olha bem, 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. E sucedeu que, agora vem a verdade que Salomão não contou. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo Iarro lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Iarro mora dentro de cortinas. Olha a preocupação de Davi. Da mesma forma que os outros povos tinham seus deuses com seus templos, o rei Davi achou que também deveria construir um templo para o Criador, porque essa parada de templo já existia, gente. Só não existia no meio do povo de Israel. Quando é dito que o Criador mora dentro de cortinas, Davi está se referindo ao tabernáculo, que era uma tenda itinerante onde ficava guardada a Arca da Aliança. Nota-se também um sentimento de superioridade e egocentrismo por parte de Davi, quando este diz que tem uma casa e o Criador não. E disse Natã ao rei, olha aqui, gente, olha o que Salomão não disse para o povo. Repara que lá, no livro de 1 Reis, em nenhum momento Salomão toca no nome de Natã. Ele fala que quem falou com o pai dele foi diretamente o Criador, para dar àquele povo um medo e Salomão ter, na mentira, uma autoridade, autonomia para manter aquele templo de pé e o povo não ficar duvidando que foi que mandou montar isso aí. Porque o povo já sabia dos templos. Aquele povo não era bobo. O povo já sabia que existia aquele tipo de templo em outros lugares. E você pode ver que na Grécia, o mesmo desenho do templo da Grécia é o mesmo desenho do templo de quem? Que Salomão mandou construir. Iarro nunca mandou construir isso, mas Salomão, para poder se safar, ele diz que o Criador falou com seu pai. Ele nunca fala de Natã. E o texto diz aqui que Natã disse ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha, Natã. Natã também vem para agradar Davi. Davi profetiza que o Senhor era com quem? Com Davi, que também era uma grande mentira de Natã. Eu tenho certeza que os judeus que estiverem ouvindo isso aqui devem estar cerrando os dentes. Porque imagine você que diz que é rabino, que ensinou aos judaizados que estão aí toda essa mentira. E agora os seus alunos, de vocês que se dizem ser professores de grego, professores de hebraico, professores de judaísmo, imagina agora, doutores da lei, como que vocês vão, qual é a satisfação que vocês vão dar para os seus alunos? Porque nesse momento acontece algo peculiar, mas que é muito comum hoje em dia, gente. O profeta Natã profetiza por ele mesmo. É comum nos dias atuais, em algumas denominações religiosas, encontrarmos pastores, rabinos, que profetizam frases genéricas de vitória e sucesso para o povo. E essas palavras aguçam a emoção das pessoas que se rendem à hipnose nesses tempos. Porém, sucedeu naquela mesma noite, gente, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, olha bem, Natã disse, não foi o Criador, Natã disse, veja bem, esse trecho que eu vou ler para você é Natã dizendo para Davi. Lá em 1 Reis, Salomão mente dizendo que é do próprio Criador. Olha bem, Natã diz para Davi, vai. Aliás, Iarro fala para Natã. Veja, o Criador fala com Natã, direto com Natã, e não com Davi. O Criador fala assim para Natã, ó, você vai lá e diz a meu servo Davi, assim, dessa forma que eu vou te dizer, viu, Natã? Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação. 2 Samuel 7, né? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e andei em tabernáculo, de pano, de cortina, em todo lugar em que eu andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel?
a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Eu falei por uma casa de Israel, eu cobrei isso antes de você, algum dos patriarcas, Davi. E na mesma noite o Criador o repreendeu, afirmando que em nenhum momento solicitou que lhe fizesse um templo. Nunca. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Aí o Criador continua falando com Natã. Natã, você vai dizer para o servo Davi o seguinte, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o afligem como dantes. Aqui a Ruxa está apontando para Sião. E tanto é verdade que, vamos comigo, e desde o dia em que eu mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. O que Natã, através de algo, tinha que falar para Davi? Davi, ó, o Criador quer que você também saiba que ele vai fazer uma casa para você. Não é você que vai fazer uma casa para ele, mas ele vai fazer uma casa para você também. Não é, ou seja, esse também não é que só Davi está nessa casa, mas todos aqueles que creem no seu nome. E nessa parte aqui, repara que Salomão pula lá em 1 Reis. Ele não fala disso aqui. E agora veja que o Criador mandou o profeta Natã dizer ao rei Davi que este não construirá casa para ele, mas ele fará uma casa para Davi. É muito diferente do que é ensinado no sistema religioso, quando se afirma que Davi não construirá casa para o Criador, mas Salomão fará. Está errado, gente. Isso é uma mentira contada pelo próprio rei Salomão. E hoje é contada pelos maçons, é contado pelos pastores, pelos bispos, pelos padres, pelos rabinos. É normal na história da humanidade, seja no contexto bíblico ou secular, os líderes mentirem para se promoverem. Veja o exemplo dos faraós, que eram considerados não apenas reis, mas deuses na terra, além de muitos outros casos em que a história é manipulada ou reescrita. E com relação aos reis de Israel, gente, não foi diferente. Os livros de crônicas da Bíblia contam novamente os fatos relatados nos livros de Samuel e Reis. É só você pegar os 3 livros que você vai ver. Mas sob um ponto de vista muito diferente. O dos reis de Israel, que provavelmente é encomendado os livros de crônica aos escribas, é bem diferente. E, novamente, o que o Criador disse, na verdade, através do profeta Natã, foi que Davi não construiria casa para o Criador, mas que ele é quem construiria uma casa para Davi. Veja o texto, como diz: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse é Salomão ou é Natã? Porque aqui em nenhum momento está dizendo que é Salomão. Este edificará uma casa ao seu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Segundo Samuel 7:1-13. Resumindo, gente, quando os dias de Davi forem completos, ou seja, quando ele tiver morrido, o Criador levantará um entre sua descendência que edificará uma casa em nome do Criador, e este reinará para sempre. Agora vamos analisar. Primeiramente, o Criador levantará um entre a descendência de quem? De Davi, apenas quando este estiver morto. Logo, este que será levantado não pode ser Salomão, pois Davi estava vivo quando Salomão nasceu. Este homem que será levantado edificará uma casa para o Criador e reinará para sempre. Aqui também podemos constatar que não é Salomão, pois o reino dele não foi eterno. Salomão nasceu, viveu e morreu. Na Escritura, quando se fala em casa, o texto não está se referindo a uma construção, mas sim à família. Por exemplo, a casa de Davi faz referência à família real da linhagem do rei Davi, e não o templo de Davi.
E que homem seria esse da linhagem do rei Davi e que reinará para sempre? Isso mesmo que vocês estão pensando aí. Natan estava revelando para Davi que quem ia construir casa era o próprio Yahushua. Por isso que ele disse, quando ele subiu, eu vou preparar moradas. Eu vou e vos prepararei moradas. Porque se não fosse assim, eu não vou-los teria dito. Então, quando Yahushua nasce, morre, ressuscita, fica ali, é assunto ao céu e sobe, ali ele está lembrando o que ele disse para Natan, para falar com Davi, ó, eu tenho que ir para cumprir o que eu prometi também para Davi. Repara que Yahushua tem um monte de promessa a cumprir. Ele tem promessa a cumprir com Adão e Eva, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com as 12 tribos, com os discípulos, com João, comigo e com você. E a Yahushua está cheio de promessa para se cumprir. E para concluir, gente, o Criador nessa passagem enviou uma mensagem ao rei Davi, dizendo que ele não deveria construir um templo para ele, mas que o Salvador viria e estabeleceria a casa do Criador, que somos nós. Esta é mais uma passagem onde o Criador afirma que não habita em templo feito por mão de homens, ele habita em nós somos a igreja. Infelizmente, as pessoas que estão inseridas no sistema religioso, dentro de igreja evangélica, católica, rabínica, não vivem isso. Apenas repetem essa verdade de que somos a igreja, quando questionadas sobre o assunto. E dessa forma, nega o Salvador que a resgatou, pois ao ter um santuário terrestre, prática de cultos divinos, a pessoa está afirmando que o Salvador ainda não voltou para abolir essas práticas. Na verdade, gente, o templo de Salomão é sombra das coisas futuras, assim como a maior parte do Antigo Testamento. Pois foi dito sobre o templo de Salomão que o próprio Criador solicitou que fosse construído e que seria a casa de Deus, não é assim? Isso é o que eles falam para a gente. Mas em nenhum momento você vai ver que o nosso amado Yahushua, quando ele teve com Natan, ele pediu para Natan falar para Davi, para falar para Salomão, para que ele construísse o templo. Em nenhum momento. Repara nas duas passagens que Salomão mente descaradamente, encobre o nome de Natan, troca de personalidade, de personagem, dizendo que quem falou com seu pai foi o Criador e não foi Natan. E ele encobre, e ele também tira um monte de pontos, de observações, de detalhes, que se você pegar aí agora, vai fazer muita diferença daqui para frente para a sua leitura, e você agora vai entender o porquê que nós entramos com esse vídeo, com a genealogia de Iahu, pai, e com a genealogia de Maria. É muito profundo você juntar essas duas peças. Agora vem a terceira bomba, que vai fechar com a bomba de Maria e José, a bomba da mentira de Salomão, e vai fechar com nossos dias de hoje. E você, quando pegar a sua Bíblia, pegar um apócrifo, pegar um livro de história, você nunca vai lê-los como você estava lendo antes, depois que você se lembrar disso tudo que nós estamos mostrando para você aqui na Escritura. E o legal disso, que você nem vai precisar falar com o Edinho, porque não é o Edson Silva História que está inventando isso, está na Escritura. Você vai poder ler com seus próprios olhos, você vai ver. Agora veja a terceira bomba. Vamos lá. O livro também, o texto aqui, ele é muito interessante, porque esse texto, ele vai falar de Irão Abi. Irão Abi. Certo? Irão Abi, todo mundo sabe, todo mundo conhece, que esse Irão Abi, ele foi o braço direito de Salomão na construção do templo mentiroso que Salomão convenceu os hebreus de que foi o Criador quem tinha mandado fazer. Isso é muito profundo. A própria maçonaria, ela adora o nome de Irão Abi. Só que esse Irão Abi, ele era um fenício.
E esse fenício não é da linhagem de Sem, como muitos teólogos e judeus e doutores da lei estão mentindo nos seus estudos, forçando a barra para você acreditar que os fenícios são hebreus. Você pode procurar em qualquer parte da Escritura, você não vai encontrar associação de fenícios com hebreus. Toda associação dos fenícios são com europeus, da descendência de gregos. Olha, por exemplo, aquela mulher lá em Mateus, quando ela vem pedir a cura para a sua filha. E a Rússia a Bíblia fala, uma mulher grega, Ciro-fenícia, ela pede uma ajuda e a Rússia disse, não é bom que tire os filhos e dê os cachorrinhos. Por que a Rússia chamou de cachorrinho? Ele chamou de cachorrinho os descendentes de Jafé, os europeus? Não, gente. Mas ele chamou de cachorrinhos os próprios fenícios. Porque os fenícios, esses fenícios, eram os europeus, mas de cor negra. Por isso que você vai encontrar em todos os livros históricos de faculdade a cor negra dos fenícios, que são muito confundidos por muitos como as 12 tribos também. Já aconteceu isso aqui na América. E nós batemos em cima mostrando que não. Se você pesquisar sobre a Lisa Matizzo Smith, a Lisa Matizzo Smith é a professora do departamento de anatomia na Universidade de Otago, na Nova Zelândia. E ela fez um DNA com um grupo de cientistas acerca dos fenícios. E ali foi confirmado o que muitas histórias do Brasil, que não estão na língua portuguesa, confirmam lá fora. Que os fenícios são da descendência europeia. E agora isso está vindo à tona. E uma coisa que nós já tínhamos falado lá no ano de 2011, e que muitas pessoas vieram em cima, batendo, dando pancada, não tinha muita estrutura para poder aguentar isso na época. Gostaria eu de ter essa maturidade lá em 2010, mas eu não tinha didática, eu não tinha forma para explicar o que eu já sabia, porque o maior problema é que você sabe uma coisa, mas você não tem como explicar. E é disso que a gente tem que ganhar maturidade para entender. E esses fenícios, cujo a sua descendência vem também de Irã-Abi, que hoje os fenícios foram jogados para a Síria. Porque, querendo ou não, somente a Síria e a Grécia eram provenientes dessa raça fenícia. Os fenícios sempre tiveram acesso na Síria e sempre tiveram acesso na Grécia. Por isso eles eram o quê? Ciro-fenícios, ou seja, Ciros gregos. Profundo isso. E foi eles que criaram o alfabeto que nós temos hoje. Esse alfabeto nosso vem dos sírios, vem dos fenícios. Os fenícios ajudaram os gregos, porque os gregos também não escreviam da forma que se escreve hoje. Os espanhóis não escreviam da forma que se escreve hoje. Os alemães, os franceses, pode reparar que as letras usadas no alfabeto europeu são as mesmas letras usadas no alfabeto americano, mostrando aí que tem alguma coisa errada. Quando a gente vê essa combinação, a gente começa a entender as coisas. Por isso que os fenícios trouxeram os navios. Por isso que eles pegaram a madeira para o Brasil para construir navios melhores. Isso não é falado em muitos livros dentro de sala de aula. E pegando essa junção de Maria e José, pegando essa junção da mentira de Salomão, pegando essa junção dos fenícios, então resta a gente fazer aqui agora um pequeno, brilhante resumo. Todas as igrejas que estão aí hoje, elas nascem no berço da mentira de Salomão. O templo de Salomão, a réplica de Salomão, que está em São Paulo, que o Edir Macedo, da Igreja Universal, construiu, e que todas as religiões se encurvaram, eles estão se encurvando a um templo de Terron, do diabo, do Satã, do Deus do mal, e é o Dabaote, o Demiurgo. Por isso que Arco não habita em templo feito por mão de homens. Ele não vai habitar, ele não habita. Você que é evangélico, tá achando que você está na casa de Deus, tu está mesmo na casa de Deus, mas não é o Deus do bem, não é o Deus eterno.
não é o Deus da eternidade, mas é o Deus do infinito. E esse Terron, que é o Deus de 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, cegou a mente dos incrédulos, para que eles não possam chegar à luz da glória que é o Salvador, que é Cristo. Esse Deus de 2 Coríntios 4:4 é Terron, que ele está tanto em 2 Coríntios 4:4, como ele está em Gênesis, como Baal, como ele está também nos Apócrifos, como Yaldabaoth. Só que o seu líder não vai te passar isso, porque o seu líder é guia cego. E eu não vi até hoje cego que tenha capacidade de guiar cego. As pessoas estão indo para um caminho que parece bom, mas é como diz o provérbio, o fim desse caminho chamado igreja evangélica é caminho de morte. Olha como está começando a acontecer um monte de morte de pastores e cantores. Olha quantas pessoas estão se suicidando dentro do sistema evangélico. Porque esse é o fim de todos que estão pensando algo, que estão esperando algo bom de Terron. Terron, ele tem muito engano, mas o fim de Terron, o presente de Terron é morte, gente. E não é a morte, mas se tu morrer agora foi Terron, não. Porque o fato de eu morrer não quer dizer que eu vou ver Terron. Porque a Yahushua disse, ainda que morra, não, ainda que viva, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim não verá a morte. Ver a morte é diferente de morrer. Você só pode ver a morte depois de morto. Mas se você tiver com Yahushua, você não vai ver a morte que é Terron, porque a morte é um dos nomes de Terron, o Deus desse século. O segundo Deus não revelado no sistema evangélico. E sabia, acredita você, que já tem gente defendendo a não existência de Terron? Eles nunca ouviram falar de Terron. E já estão defendendo que Terron não existe para aliviar a barra do sistema religioso. Você pode reparar que nós vamos continuar essa live mostrando Salomão consultando uma pitonisa de Endor. Salomão consulta uma pitonisa de Endor e debaixo, e engraçado que o profeta que é invocado diante da pitonisa de Endor não vem do alto, vem de baixo. E lá eu quero conversar com vocês na próxima live. Mas fique bem gravado isso aqui, gente. Bata em cima dessas passagens que nós falamos. Porque eu tenho certeza, toda a sua leitura e pesquisa vai depender do desfecho dessa mentira, que nos foi pregada há muito tempo. E veja, mesmo nós, longe do sistema religioso, as palpadelas, nós vamos descobrindo as coisas bem devagarzinho. E eu tenho certeza que Yahushua, ele está, a cada papiro que ele nos coloca, fortalecendo para que nós estejamos diante desses mentirosos do sistema mais forte do que nunca. Ok? Então, hoje, daqui a pouquinho, pode ser que seja 4 horas, vou ver como é que vai ficar aqui a internet, infelizmente no sul, a internet sábado e domingo são os dias mais horríveis de fazer uma live, então eu vou depender da sorte, porque está dando chuva, está dando aí uma tempestade, está dando aí alguns pontos de alagamento, então a gente tem que ficar por dentro de hoje como vai ser a nossa internet após essa chuva que vai ter hoje. Tá bom? Por isso que eu não consigo marcar nada, gente. Ok? Mas eu pretendo hoje, à tarde, 4, 5, fazer aí uma live, ou de repente ali, se tiver a internet bem boa, a gente vai estar junto com vocês. Amigos, muito obrigado. Que a Yahushua possa carregar cada um de vocês na palma de suas mãos. Até a próxima e bons estudos.